Boa noite. Boa noite, Fer. Boa noite, Genival. Boa noite, Ana. Boa noite, tia. Tudo bom com vocês? Boa noite, pai. Sempre que eu assisto live, eu fico quietinha no chat, mas eu vou ter o hábito de falar mais, porque é gostoso para quem está falando, né? Ver a interação das pessoas. Normalmente eu assisto lavando louça, fazendo esse tipo de coisa, mas é importante. Às vezes só mudando de lugar que a gente consegue ter a percepção de algumas coisas, né? Daqui a um minutinho a gente já começa.
Vamos lá, então, gente. Boa noite. Nesse desafio de trazer algo, né, do Senhor para nós, eu acho que uma das minhas coisas preferidas é que a palavra do Senhor é viva e poderosa, né? Ela toca o nosso coração, independente daquilo que nós somos, né? Ela toca o nosso coração, independente da pessoa que compartilha sobre ela, né? Ela é poderosa em si. E isso é algo que me dá muita alegria. E pensando, né, sobre os momentos em que nós estamos vivendo, né, sobre os tempos que estamos vivendo, me veio ao coração a verdade de que a gente vive dias que são muito maus. Né? Eu não estou falando especificamente da pandemia, né? Não estou falando especificamente dos últimos meses. Mas eu digo que viver aqui nessa terra é muito difícil porque a gente vive num mundo que é habitado por demônios. A gente fala pouco sobre isso. A gente, às vezes, até crê coisas diferentes sobre isso, mas essa é uma verdade que está, inclusive, provada, né? Que é, inclusive, afirmada em diversos pontos da palavra do Senhor. A gente vive num mundo em que vivem também pessoas egocêntricas, pessoas que valorizam mais o dinheiro do que qualquer outra coisa, né? A gente vive num mundo em que vivem pessoas profanas, desrespeitosas, cruéis, grosseiras, interesseiras, caluniadoras, cínicas, selvagens, traiçoeiras, impiedosas, vazias, depravadas, viciadas em sexo e alérgicas a Deus. Quem fala toda essa ladainha de coisas não está sendo eu agora, né? Esse não está sendo um desabafo meu, mas foi algo que Paulo alertou a Timóteo na segunda carta que escreveu a ele no capítulo 3. É a versão da mensagem que é um pouco modernizada, mas a versão original fala isso, fala, ó, atenta, fique atento, né? Se atenta porque vem dias difíceis por aí em que as pessoas vão ser tudo isso que eu acabei de falar. E a gente nem precisa compartilhar notícias, né? Mas eu tenho certeza que os irmãos que estiveram um pouquinho sintonizados nos noticiários do último mês, dos últimos meses, né? Encontrariam, tanto nos noticiários quanto na nossa experiência pessoal, né, no nosso relacionamento, no mínimo um exemplo de cada uma dessas situações. No mínimo um exemplo de pessoas egocêntricas, pessoas que valorizam mais o dinheiro, no mínimo um exemplo de pessoas caluniadoras, depravadas, impiedosas, enfim, né? Existem muitos exemplos disso, infelizmente. A gente vive num mundo que é dominado por esses valores, né? É mais fácil, por exemplo, a gente montar um grupo de uma facção criminosa do que montar uma orquestra, né? Estava ouvindo um podcast para a minha pós-graduação de um produtor cultural que falou que é muito mais fácil encher uma rave, que é onde ficam uma festa assim de muitas horas, cheia de pessoas entorpecidas, do que encher o palco, né, o salão de uma peça de teatro. Né? Tem mais gente interessada numa rave do que numa peça de teatro. Porque o mundo é mau, o mundo é muito mau. E para gente que vive nele, mas que não pertence a ele, viver desse lado aqui da eternidade é difícil, é sempre difícil, sempre exige força, né, para remar contra aquilo que é diferente da nossa natureza e cansa muito. Esses dias eu estava relendo esse livro aqui, do cantor, pastor e escritor que chama Gerson Borges, chama Quero Aprender a Orar. Esse livro, inclusive, é do meu pai. Pai, se você perdeu ele, ele está aqui comigo, né? Estou aproveitando aqui a oportunidade para falar. E eu li ele na época da faculdade e fiz algumas anotações que faziam eco com aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Né? Era um período em que eu andava muito cansada, em que eu estava muito esgotada em relação às minhas responsabilidades, ao ambiente da universidade, enfim. Né? É,
e eu anotei orientações que esse livro trazia, orientações bíblicas de como lidar com o cansaço, lidar com esse cansaço, né? E aí, enquanto eu li essas anotações, algumas semanas atrás, minha primeira inclinação foi pensar, olha só, né? Eu conto ou você conta para aquela menina que estava anotando, fazendo essas anotações sobre cansaço, que a vida dela ia ficar muito mais complexa e muito mais cansativa. Se ela achava que sabia o que era cansaço, olha só onde ela está, né? 7, 8 anos depois, com tarefas muito mais complexas. Essa foi a minha primeira inclinação. Mas aí, junto com ela, eu trago uma primeira dica de uma tendência que é muito comum. E eu falei dela enquanto na última vez em que eu compartilhei sobre sofrimento. A gente, no nosso mundo competitivo, gosta de medir e competir sobre tudo, inclusive sobre o que é sofrimento, sobre o que é cansaço, etc. Né? Cansaço não é isso, cansaço é aquilo. Olha só, aquela universitária está reclamando de cansaço, deixa eu falar para ela como é trabalhar, cuidar da casa e ser e fazer pós-graduação, por exemplo. Olha só, essa daí está reclamando de cansaço, deixa eu falar como é fazer tudo isso e ter filho, ou deixa eu falar como é cuidar da casa exclusivamente sem ajuda de profissional nenhum. Enfim, a gente tem uma tendência a competir sobre cansaço e a desqualificar o cansaço do outro, a desqualificar o sofrimento do outro. Né? E eu acho muito interessante que quando a Bíblia fala sobre cansaço, ela não se preocupa com isso. Ela não se preocupa em escolher motivos legítimos para estar cansado ou não. Né? Ela não se preocupa em falar, se você acha que você está cansado por causa disso, larga de ser mole, porque tem gente que faz mais coisa que você. Não, né? Essa em momento nenhum é uma preocupação do Senhor, da palavra do Senhor. Assim como a gente já compartilhou que não é uma preocupação do Senhor em relação a sofrimento, né? Escolher que sofrimento é justo ou não, também não é uma preocupação do Senhor em relação a cansaço, escolher que cansaço é justo ou não, né? Então, não vamos competir, vamos começar já a conversar sobre cansaço, que é o tema dessa reflexão de hoje, a partir da convicção de que cansaço é cansaço. E que o seu cansaço é aquele que você sabe o que é, né? A gente não precisa ficar procurando referências em outros lugares, né? E o que o Senhor diz sobre cansaço? Ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala isso no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, e eu confesso que eu nunca fiquei muito confortável ouvindo essa palavra. Porque eu ficava pensando, o que é jugo? Né? Meu jugo é suave, né? Como assim? Será que não é melhor não ter jugo nenhum? Jugo dá uma sensação de que é uma coisa que pesa ou que é uma coisa que sufoca. Mas se a gente for pesquisar a fundo o que é jugo, ele é, na verdade, aquela guia, né, que amarra o boi à carroça, né, e que direciona o boi para onde ele deve ir, né? É conhecido aqui no Brasil também como canga, né? Isso é um jugo. Então, quando o Senhor diz, tomem o meu jugo, né? Porque ele é suave e o meu fardo é leve, né? E aprendam de mim, ele está querendo dizer, né? Tomem aquilo que vai nivelar vocês em relação a mim, aquilo que vai aproximar vocês de mim, aquilo que vai direcionar o caminho de vocês, né? Eu não cresci nesse contexto de campo, então a palavra jugo me diz pouco, mas eu fico pensando, né, por exemplo, na linha de uma pipa, né? A linha da pipa,
em relação àquilo que mantém a pipa no ar, né? Quando a pipa está no ar, a pipa ter uma linha é algo que faz com que ela continue voando. É saudável para a pipa ter uma linha, ter ali aquele direcionamento, aquele suposto limite. A mesma coisa em relação ao jugo. Se o boi não tem jugo, ele não tem direção e ele fica mais cansado. Então, o Senhor diz para nós, né, na figura de Jesus, na pessoa de Jesus: venham a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Não interessa se você tem filho, se você trabalha fora, se você não trabalha fora, se você tem ajuda em casa, se você não tem. Você que se sente cansado, a partir da sua referência, né? Você, cansado, venha a mim e aprenda de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Eu vou dar descanso para vocês e o meu jugo e o meu fardo são suaves e leves. Ele nos convida, né, para caminhar no mesmo passo, para sermos direcionados e guiados por ele. E isso é algo que ele dá, não é algo que a gente conquista. É algo que ele dá para aqueles, né, que vão até ele. E essa palavra é muito preciosa, né? Porque a gente vive num mundo em que o descanso acabou ganhando papéis muito diferentes. E eu falo sobre isso, né? Pensando, por exemplo, de alguns posts, de algumas coisas que a gente vê na internet, por exemplo, que dizem que ser viciado em trabalho ou que ser workaholic, né, que é o termo da moda que define isso, é algo bonito, é algo legal, né? Tem gente que se define como uma pessoa animada, empolgada e workaholic, né? Eu sou viciado em trabalho. Como se fosse um elogio, como se fosse uma coisa legal, né? Enfim, né, um traço de personalidade. Tem alguns psicólogos que falam, inclusive, em pessoas hiperfuncionantes, que são aquelas pessoas que não conseguem parar de agir ou de pensar quando elas estão sob pressão, né? Então, nesse momento, nessa noite, eu queria compartilhar algumas palavras sobre esse estado de ser hiperfuncionante, de pensar muito, de trabalhar muito, né? De trabalhar demais, né? Sobre o que isso é, o que isso significa. Vamos lá, né? Vamos começar. Primeiro, né? A pessoa que pensa muito, que trabalha muito, entendam aqui que eu não estou falando só de profissão, né? Estou falando de trabalho profissional, ok, né? Mas eu estou falando dessa atitude de mente e de comportamento que quando está num momento de pressão ou num momento de falta, confia muito nas próprias atitudes e sente que as próprias atitudes, que as próprias ações são muito necessárias, né? É importante a gente falar sobre isso, a gente definir isso e trazer isso adiante o tempo todo, porque por mais que a gente viva num mundo que diz que é o trabalho quem dignifica e enobrece o homem, né? O Salmo 23, por exemplo, fala de recreação, de descanso, de pastos verdes, de águas tranquilas. O Salmo 127 diz que é inútil fazer hora extra, levantar de madrugada, trabalhar até tarde, porque Deus vai alimentar os seus filhos enquanto eles dormem. É difícil, nesse mesmo mundo, a gente acreditar nessas coisas. Mas a Bíblia diz que Deus trabalha no turno da noite. E não é no turno da noite com adicional noturno e etc. Ele trabalha no turno da noite, que é enquanto os seus filhos dormem. No livro de Provérbios, inclusive, o Salmo diz que, o sábio, né, do livro de Provérbios diz que somente um homem muito tolo, tão tolo que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Isso no livro de Provérbios 10, 15. Então, há milênios atrás, a gente tem orientações muito claras acerca de como o excesso de ação e atividade não combina com uma vida que crê na providência do Senhor. Por quê? Porque a receita de Deus para as pessoas que estão sob pressão não é ação, é relaxamento, é descanso. Então, se você está sob pressão, e eu falo isso, quem me conhece de perto sabe que eu falo isso para mim também, né? Se você está sob pressão, o que você deve fazer não é trabalhar para mudar o seu estado.
Às vezes, a coisa mais espiritual que a gente tem a fazer é ir para casa, dormir, descansar, pular na cama e falar para Deus, Senhor, muito respeitosamente, o Senhor se vira, né? Eu entrego os meus pontos, porque tudo está nas suas mãos e o Senhor tem que fazer o Senhor bem entender agora, porque eu não consigo mais, né? Eu acredito que a maioria de nós não temos essa ousadia ou esse sangue frio, mas esse autor, né, o Gerson Borges, fala que a solução para vários problemas emocionais e espirituais é um dia após o outro, com uma noite no meio, né? É aproveitar os pastos verdes que o Senhor oferece e jogar fora essa compulsão por ter de fazer alguma coisa. A nossa tendência, né, mais natural, entretanto, está muito longe dessa postura de descanso na providência de Deus. Na verdade, até, né, a maioria de nós não é só ocupada, é super ocupada. A gente é ocupada e fica procurando mais ocupação. A gente, inclusive, gosta de se sentir ocupado e produtivo nos nossos momentos de lazer. Eu fico pensando, puxa, o que rende mais? Eu assistir um episódio desse, ou eu fazer isso, ou eu ler isso. A gente fica querendo fazer até o nosso tempo de lazer render. Por quê que nós somos tão obcecados, né? E tão obcecadas em fazer alguma coisa quando a gente está sob pressão? E aí eu organizei, com base no que o Gerson Borges traz, e em algumas outras questões também, algumas causas para esse fenômeno. São 3 causas, na verdade. A primeira delas é identidade derivada da atividade. É quando a gente pensa que o que a gente é está diretamente relacionado àquilo que a gente faz. Então, quando alguém pergunta, Dorothy, o que você é? Ou quem é a Dorothy? A minha primeira resposta, em muitas situações, acaba sendo a minha profissão, ou o meu trabalho, ou aquilo que eu estou fazendo. Esse autor fala de um determinado momento da vida em que ele teve um amigo pastor que ligava para ele para comemorar que na sua igreja tinham entrado, né, tinham ingressado membros juízes de direito, membros promotores, membros médicos. Mas, gente, uma igreja, né, cheia de juízes e de médicos, não é isso uma coisa boa. Médicos podem ser péssimas pessoas, né? Eles podem tratar as pessoas mal, eles podem ser maus empregadores, maus maridos e esposas, maus pais e mães, eles podem ser maus cristãos, né? Em si, o fato de uma pessoa ter uma atividade prestigiada ou não, não quer dizer nada. E a gente sabe disso, mas nem sempre a gente age dessa forma, né? Nesse sentido, né, a gente, apesar de saber disso e nem sempre agindo dessa forma, vai acabando perpetuando, né, esse tipo de comportamento. A gente vai dizendo o que a gente faz e dentro dessa média social que vai dividir as atividades entre importantes e não importantes, a gente vai considerando que são importantes as pessoas que desempenham atividades consideradas mais importantes e o contrário também é verdadeiro. São menos importantes as pessoas que têm atividades, né, que são consideradas menos importantes. Então, alimentando, né, esse ciclo de pessoas que fazem, vem essa identidade derivada da atividade. Vem a ideia de que o nosso valor, aquilo que nós somos, está atrelado àquilo que nós fazemos, então por isso eu preciso fazer o tempo todo para continuar existindo. Fico lembrando da música do Gonzaguinha, né? Sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata. Esse é um produto do nosso tempo, a identidade derivada da atividade. Outro produto do nosso tempo é o espírito da conquista. É algo que o autor também chama de meritocracia. E eu falo de meritocracia não no sentido político aqui, mas eu falo num sentido que leva em consideração a ótica que encara a vida como se aquilo que nós temos fosse fruto de um mérito pessoal. Como se a sensação, como se fosse real a sensação de que o pão que a gente come é fruto do trabalho das nossas mãos.
É fato, né? E Paulo, inclusive, escreve aos Tessalonicenses sobre isso, que aquele que não trabalha não deve comer. É fato que o nosso trabalho tem valor diante daquilo que nós precisamos, diante daquilo que nós temos. Mas algumas pessoas tendem a achar, e aí eu me incluo em muitas situações, que elas têm que comer porque elas trabalham. Mas isso não é verdade. Porque o Senhor diz que passarinho e flor não trabalham, mas o Pai Celestial dá a eles aquilo que eles precisam. O paradoxo, a contradição, a loucura bíblica é que o pão que está na nossa mesa não vem sem o trabalho, mas quando ele vem, ele não vem porque fomos nós que trabalhamos. Ele vem porque é o Pai Celestial quem nos deu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mesmo porque, né, até se a gente for pensar, e a gente trabalha, eu trabalho com isso cotidianamente, o nosso país está cheio de gente que trabalha e que não tem pão. Então é por isso que a Bíblia também diz que nenhum esforço humano pode substituir a bênção de Deus. Irmãos, irmãs, a meritocracia nesse sentido, no sentido de vincular aquilo que nós temos ao nosso esforço, não é real e não tem fundamentação bíblica. Quem nos traz a prosperidade que nós temos é a bênção de Deus. Tem muita gente que trabalha sem o diferencial da bênção. E quando come, não come um pão que vem do Senhor, come o pão que o diabo amassou, né? Mas o pão que nós comemos é o pão que é fruto da bênção de Deus. Quando nós olhamos a vida com a lente da meritocracia, a gente sai correndo que nem um doido atrás daquilo que a gente deseja ou que a gente pensa que a gente precisa. Mas Jesus nos adverte que isso é ilusão, que isso é correr atrás do vento, né? Ele diz que sobrevive melhor quem é abençoado por Deus e quem recebe o pão pelas suas mãos. Mesmo que seja pela via do trabalho, o pão que você recebe, o pão que eu recebo, é aquele que o Senhor me deu enquanto eu dormia, né? Então, vamos lá, né? Essa ideia, né, de meritocracia não é uma ideia real. Outra ideia comum, e eu vou ser mais rapidinho, a gente já está terminando, é a leve desconfiança de Deus, né? É uma sensação bem escondidinha, que está ali, bem pequenininha, de que Deus não vai fazer o que ele comprometeu, o que ele prometeu, o que ele se comprometeu a fazer, né? Essa foi a experiência, por exemplo, de Abraão, que aceitou o conselho da esposa estéril, pensando que, ó, tá demorando e as condições não são favoráveis, e fez um bebê com a empregada dela, né? Abraão achou que Deus não ia cumprir a parte dele e, opa, né, deixa eu dar o meu jeito e deixa eu ir atrás do plano B. Essa sensação de que Deus não vai fazer a parte dele é muito pequenininha, é muito escondidinha e pouca gente tem coragem de admitir que ela existe. Mas toda vez que a solução de um problema está do outro lado das ondas sobre as quais nós estamos andando, os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus. Porque se a gente tirar os olhos de Jesus, certamente nós afundaremos no mar, como aconteceu com Pedro o apóstolo, né? E aí, pensando nisso, em manter os olhos fixos em Jesus, tem aqui algumas dicas, alguns caminhos para descansar no Senhor, né? Para combater essa mentalidade de desconfiança, de meritocracia, de identidade derivada da atividade, né? Que nos faz ser workaholics e achar isso bonito, né? Uma delas, a primeira dica é descansar em Deus, definindo sua autoimagem no espelho do amor de Deus, sem dar muita bola para a torcida, sem dar muita bola para a plateia, né? Poucas passagens, né, da biografia de Jesus nesse sentido causam tanto impacto na autoimagem de alguém quanto a narrativa do batismo dele nas águas do Rio Jordão. No momento em que João Batista termina de batizar Jesus, Deus sinaliza através de uma pomba a unidade de Jesus com o Espírito Santo, dizendo: "Este é o meu filho amado, que me dá muito prazer."
Até aquele momento, a não ser a discussão, além da discussão teológica no templo, em que Jesus tinha 12 anos, ele praticamente não tinha um ministério, ele praticamente não era atuante ministerialmente. Quando Deus pronuncia que ele tem prazer no seu filho amado, ele não está elogiando as atividades ministeriais de Jesus, porque elas ainda não tinham acontecido. Ele está, de fato, declarando o seu amor, não pelo que Jesus faz, mas por aquilo que Jesus é, filho. Então, quando a gente deriva quem a gente é e se satisfaz com as nossas atividades a partir do feedback de outras pessoas, a nossa vida passa a acontecer sob uma pressão que é muito intensa e muito desagradável. Quando a gente vive de opinião, a gente vive com muitos rumos e com muitos padrões. A gente vive competindo. E quem vive competindo, vive cansado, né? Quando eu não estou satisfeita com a opinião de Deus ao meu respeito, a opinião de ninguém vai me satisfazer, nenhum feedback positivo, seja do meu marido, do meu chefe, do meu professor, nenhum feedback positivo vai me satisfazer. Enquanto eu não encontro significado no amor de Deus por mim, nenhum outro amor vai me bastar. Quando eu não encontro prazer e aprovação naquilo que Deus me diz, na forma com que Ele me considera, na forma com que Ele me trata, nada vai ser suficiente para mim. Então, nessa noite, né, imagina Deus sussurrando baixinho no ouvido de cada um. Você não precisa ser um sucesso para que eu ame você. Você, minha filha, né? Você, Dorothy, você, Eva, você, Ana Lúcia, você, Fernanda, você, Valquíria, não precisa chegar lá para que eu tenha prazer na sua companhia e na sua vida. Você não precisa conquistar nada. Você não precisa ser a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor ministra, a melhor obreira. Você não precisa disso. Você é minha filha. Essa é minha filha, a quem eu amo e em quem eu tenho prazer. Né? É a partir daí que a gente tem que direcionar a nossa satisfação, a nossa identidade. Segunda dica: valorize mais as promessas de Deus do que as providências que você tem que tomar. E aí, quais são essas providências? Né? Além do trabalho, e a gente já superou isso, que a nossa identidade é direcionada pelo nosso trabalho, amém? Né? Além do trabalho, a gente fica pensando, ok, eu tenho que desacelerar, eu tenho que descansar. Então, eu vou fazer uma viagem de férias. Ou então, eu vou aproveitar esse final de semana prolongado, assim, para, nossa, descansar muito. Ou então, eu vou procurar ajuda profissional. Ou então, eu vou procurar, seja lá o que for, né? Eu não estou sendo contrária a nada disso, irmãos. Muito pelo contrário, né? Quem me conhece sabe que eu conto com a ajuda profissional de um profissional de saúde mental, de uma psicóloga há 3 anos. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, né? Muito pelo contrário. Porque eu acredito na ação e na graça do Senhor por parte desses profissionais. De todos os profissionais, né? De profissionais da saúde como um todo e de profissionais de saúde mental. Então, essas medidas, né, não são erradas, muito longe disso. Mas a questão é que ninguém resolve esse cansaço, essa sementinha existencial e espiritual só com elas, só com um final de semana prolongado, só com comprimidos, né, apesar deles terem o seu valor, só com psicoterapia ou só com torta de morango, Netflix, vitrine de shopping e roupa nova. Apesar de eu adorar todas essas coisas, é muito importante a gente, enquanto filhos do Senhor, saber que o que nos dá o descanso na alma, no espírito, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Todas as outras providências, ajuda profissional, férias, descanso, distrações, devem derivar dessa aceitação. Da aceitação de que ninguém consegue resolver o problema do cansaço existencial e espiritual por meio de ações humanas. A gente só consegue piorar a situação. Essa coisa de eu tenho que fazer a minha parte, então por isso eu vou trabalhar para descansar, é uma expressão que pode até parecer
que demonstra responsabilidade, mas que depois de um tempo ela passa a ser uma coberta, uma cortina cor-de-rosa em cima daquela leve desconfiança, discretinha, escondidinha que eu já mencionei lá atrás. O trabalho, a diligência, as nossas ações têm o seu lugar, elas são imprescindíveis para uma vida de qualidade, mas é importante a gente saber que não importa quanta diligência ou quanto trabalho, né, você faça, ou a excelência com a qual você desempenhe esse trabalho, a verdade é que as tempestades virão e que quando elas chegam, a única alternativa é voltar os olhos para o céu. Vai chegar o seu dia de voltar os olhos para o céu, não importa o quão diligente e cuidadoso você é, o quão prudente você tenha sido. Então, por isso, confiemos mais nas promessas de Deus do que nas nossas providências. Porque as nossas providências, afinal, né, por mais importantes que elas sejam, elas têm seus limites. Enquanto... Opa, minha mãe está me ligando. Desliguei, mãe, desculpa. As nossas providências têm os seus limites, né? Mas as promessas de Deus não. As promessas de Deus são eternas e são imutáveis. E aí agora, para terminar, né? Eu gosto muito quando o Gerson Borges, desse livro que eu não roubei do meu pai, eu peguei ele emprestado, só eu não pretendo devolver. Né? Quando o Gerson Borges diz que nós temos que acreditar que o dia da provisão é sábado e não é segunda-feira. Quando o Velho Testamento apresenta o mandamento de guardar o sábado como um dia que é santificado para o Senhor, para o descanso, a gente tem que lembrar que todo mandamento tem a sua razão de ser. E que a palavra diz que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso significa que quando Deus ordenou a guarda do sábado, ele não estava pensando nele mesmo, mas ele estava pensando em nós. Deus inventou o descanso não como um benefício para ele, mas como um benefício para nós, os seus filhos. Então, o sábado não é uma lei vazia, não é um dia da semana literal, mas é a compreensão de que nós precisamos de um momento de descanso e de repouso na presença do Senhor. Eu gosto muito do conceito judaico do sábado, porque eles chegam, inclusive, a detalhar a proibição de todo e qualquer trabalho, né? O Gerson fala no livro que os mestres judaicos antigos, inclusive, falavam sobre a execução do mandamento, que se a sua casa pegar fogo no sábado, você não pode sair recolhendo nenhuma peça de roupa, porque isso equivale a trabalhar. Então, você pode vestir todas as suas roupas, uma em cima da outra, várias camisas, calças e capas, né? Na época não se usava camisa e calça, mas enfim, né? Você pode fazer isso, porque aí nesse caso você não está trabalhando, você está se vestindo, né? Então, o que está escondido por trás dessa verdade? Se a sua casa pega fogo no sábado e você está só com a tua roupa do corpo, do lado de fora, tudo que você tem que fazer é sentar e assistir o incêndio. Isso parece muito doido agora. E eu, Dorothy, fico pensando, nossa, que maluquice, para que isso? Né? Por que eu não posso salvar a minha casa? Mas o Gerson Borges diz que tem um mandamento, tem uma lição muito importante por trás dessa verdade. Porque na vida, né, sempre vai existir um momento em que tudo que você tem que fazer, tudo que você deve fazer, é ficar parado, literalmente, olhando o circo pegar fogo. Tem um momento, né, de disciplina que Deus sugere, né, e que Deus manda que os seus filhos não tentem alterar a realidade como fruto da atividade deles, né? Então, isso significa que a realidade é essa e você não vai fazer nada para mudá-la nesse sábado. Sábado, então, é o momento em que eu decido racionalmente, em obediência aos mandamentos do Senhor, não agir e nem reagir em relação a uma situação, porque eu estou conscientemente escolhendo descansar na dependência da ação de Deus. Isso significa que se a minha casa pega fogo e eu estou do lado de fora, num sábado, com a roupa do meu corpo, eu vou entregar o incêndio nas mãos de Deus e eu vou esperar que ele apague o fogo, crendo que se ele não apagar o fogo, certamente ele vai fazer algo muito melhor do que eu sair correndo com um balde na mão, tentando apagar tudo para cima e para baixo. Esse conceito do sábado
é o quê, então, né? Ele é literal aqui, né? Quando eu estou falando essa questão do fogo, é claro que eu estou falando de uma metáfora, né? Mas, apesar dela ter sido levada adiante, dela ser levada adiante por mestres judaicos antigos. Mas eu falo que o conceito do sábado, na verdade, né, a síntese disso é que o conceito do sábado é uma sugestão de que alguns momentos da nossa vida é necessário que a gente deliberadamente se prive, esqueça, ignore a possibilidade de alterar a realidade como fruto da nossa atividade. Guardar o sábado é, então, mais do que esperar um dia da semana para não trabalhar. É descansar na presença de Deus. Gerson Borges fala que a expressão recriação, na verdade, é recriação. E o Salmo, né, fico lembrando do Salmo 94:19, que diz: cercando-me eu dos meus cuidados. Isso é, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam o tempo todo. As suas consolações me alegram a alma. Eu acho isso muito interessante, gente, porque esse é um texto sabático. É um texto que ensina que tem coisas que nascem de novo, que ensina que novos começos nos abraçam o tempo todo. E algumas providências vêm do céu e vêm do Senhor, e não vêm da nossa atividade. O sábado é, então, a oportunidade que a gente tem de experimentar aquilo que Deus pode fazer quando a nossa atividade esgota suas possibilidades. Ele não é um dia, mas ele é uma postura, uma escolha de mente, de comportamento diante do Senhor e que encontra lugar nos nossos dias. Eu vou pedir para o Jonatas passar um vídeo de uma música que fala um pouco sobre um estilo de vida sabático, um estilo de vida de sábado. Eu sei que eu já me estendi um pouquinho, mas eu queria que os irmãos assistissem esse vídeo para a gente orar em seguida, por favor. A gente vai cantar a canção chamada Hoje. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercício, hoje sem a televisão, hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro, hoje almoçar devagar. Hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, E do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou no sebo da esquina, hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó, o mesmo Cantares, Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas, hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta,
aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por E as palmas. tolice, Hoje praticar o perdão. hoje nada de Facebook, Hoje mais água no feijão. hoje porque só tenho hoje, hoje aqui agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Bora juntos. Hoje porque só tenho hoje, Só tenho hoje aqui agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje E do amanhã eu sei que Deus cuidará. Lá eu, lá Paulo Nazaré. Gerson Borges. Amém. Tem eu cantando aí, né? Vamos orar? Então, irmãos e irmãs, né? Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas, as nossas mentes, Senhor, completamente rendidos a Ti, Senhor. Porque nós lembramos, Senhor, de quando o Senhor nos disse de que por mais que nós nos preocupemos, nenhum de nós consegue acrescentar nem 1 centímetro à nossa estatura, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui em reconhecimento de que aquilo que nós temos, Senhor, vem do Senhor e da Tua provisão e não do nosso trabalho, Senhor. Ó Deus, brinda, Senhor, presenteia, Senhor, cada um de nós, Senhor, com um descanso que vem de Ti, Senhor. Não com descanso de férias, Senhor, de massagem, Senhor, de pousada, Senhor, mas com um descanso que vem de Ti, Senhor, e da fé, Senhor, de que o Senhor é bom e o Senhor cuida de Seus filhos, Senhor. Ó Deus, que a nossa identidade, Senhor, que o nosso valor pessoal, Senhor, esteja firmado na Tua opinião sobre nós, Senhor, e a Tua opinião sobre mim, Senhor, e sobre cada um dos irmãos que nos assistem, Senhor, não é baseada naquilo que nós fazemos, Senhor, mas naquilo que nós somos, e nós somos Tuas filhas, Senhor. Teus filhos, Senhor. Que essa identidade, Senhor, que essa percepção, Senhor, seja gravada em nós de forma cada vez mais firme, Pai. Ó Deus, eu coloco em Tua presença, Senhor, a nossa noite, Senhor, a nossa semana, Senhor, para que cada um de nós, Senhor, possa repousar na convicção de que o Senhor é Pai e de que o descanso que nós precisamos vem de Ti, Senhor, porque o Senhor é o Pai que dá aos filhos enquanto eles dormem. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Muito obrigada, né? Desculpa por terem me estendido, por eu ter me estendido mais do que eu tinha planejado, né? E que o Senhor esteja conosco, nos brindando, né, com momentos de descanso que venham do coração dele, né? Que venham de quem ele é. Amém? Boa noite.